Nós estamos no mês da conscientização mundial da endometriose. E aqui no estúdio do Repórter MT eu recebo o médico ginecologista, especialista em endometriose, Dr. Laerte Basso Júnior, e a gente vai falar sobre o tema. Dr. Laerte, mulheres no mundo sofrem de endometriose. É uma doença recorrente em todos os países? Sim, Ana, é um problema de saúde pública mundial, né? A estimativa fala que entre 10 e 14% das mulheres que menstruam, né, podem ter endometriose. Então, se a gente calcular quantos milhões de mulheres que existem e podem ter endometriose, é algo bastante importante. E é mundial, não é uma questão regional, de alguns países, né, de alguma região, não. Não. Sendo mulher, corre-se o risco de ter endometriose. Sendo mulher, menstruando. E a endometriose é uma inflamação no endométrio? O que é? Tá. Não é uma inflamação no endométrio. Na realidade é o seguinte. A endometriose é a implantação do endométrio fora da cavidade uterina. Então, teoricamente, o endométrio, né, o tecido endometrial, é para existir só dentro do útero. O útero tem 3 camadas, sendo que internamente é o endométrio, que é aquela que se prepara para receber o óvulo fecundado durante o ciclo menstrual. Então, em um certo momento do ciclo, ela prolifera, fica grossinha. Se você se engravida, ele se mantém grosso e mantém a gestação. Se não, tem uma resposta hormonal que faz descamar e menstruar. Teoricamente, endométrio era para existir só aí. E a ciência não sabe explicar ainda o porquê, tá? Tem várias teorias que tentam explicar o motivo de acontecer endometriose. Então, não sabe por que aparecem lesões ou tecidos endometriais fora da cavidade uterina, tá? E geralmente nessa região da mulher ali? O mais comum é na pelve. Mas nós temos na literatura até lesões no nariz, nos olhos. Uau. Né? Mas o mais comum é no sistema reprodutivo, tá? Mas pode se implantar em qualquer lugar. Mas a gente tem, principalmente em ovário, na trompa. Existem alguns músculos na região pélvica que sustentam outro que a gente chama de ligamentos, né? Sim. E atrás do útero, próximo do canal vaginal, nós temos os ligamentos uterossacros. É a região também muito comum de implantação, né? Atrás da própria parede do útero, em casos menos comuns no intestino, na bexiga, em qualquer lugar, na realidade, você pode ter endometriose. E, doutor, muitos relatos apontam dor. Por que provoca dor? É assim, ó, tudo que a endometriose causa é por um processo inflamatório. Então, não é uma inflamação, mas é por um processo inflamatório. Ela desencadeia o processo inflamatório. Na realidade, a endometriose faz com que a pelve se comporte como se fosse uma pelve cronicamente inflamada. Tá? Por quê? Porque naquelas pequenas lesões, e quando a gente fala lesão, não está falando de uma ferida, porque normalmente as pessoas imaginam que tem um machucado lá dentro da barriga. Na realidade, não é. Às vezes, eu mostro para minhas pacientes que tem bastante pintinha na pele, é como se fosse quando a gente olha pela cirurgia, é como se fosse uma pintinha um pouco mais alto, em tom chocolatado mesmo, na grande maioria das vezes. Por quê? Porque quando a mulher menstrua, aquela pequena camada de célula ali é como se ela menstruasse também. Então faz um micro sangramento. E aquele sangue que fica retido ali, ele oxida. Qualquer lugar que ele esteja no corpo. Onde ele esteja, ele oxida e fica marronzinho com o tempo, porque é do ferro, da ferritina das hemoglobinas, entendeu? E o sangue, na grande maioria das vezes, eu falo para as pacientes assim, o sangue não dói se ele estiver dentro da veia, se ele estiver fora da veia, ele dói. Você pode ver. Tanto se a gente corta, rala, nossa, mas eu falo assim, ó, se você vai fazer uma injeção, tomar um soro, se rompe ali e o sangue sai para fora, dói pra caramba. Se você tem um cisto de qualquer coisa, um sangramento dentro da barriga, você tem dor intensa. Entendeu? Porque o sangue tudo é que está em desequilíbrio no nosso corpo pode provocar dor. Causa um processo inflamatório. Esse processo inflamatório,
ele faz com que aquilo tudo fique sensível. Então, vamos dizer, um dos sintomas principais da paciente com endometriose, não que todas tenham, mas é um dos principais queixos, é a dor na relação sexual. Então, Tá? endometriose, sem tratar, pode provocar dor. Na realidade, mesmo tratando, pode de vez em quando ter uma dor. Mesmo sendo em outra região, doutor, sendo ali assim, na trompa. Para doer, independente da região, normalmente está relacionado com não tratamento. Com tratamento é mais em regiões específicas, entendeu? É assim, endometriose, o sintoma mais comum é cólica. Então a gente fala assim, a mulher tem histórico de cólica menstrual de moderada para forte intensidade, sinal de alerta. Sinal de alerta, em qualquer idade, mesmo na adolescência. Mesmo na adolescência. Cada dia eu pego paciente mais jovem. Jovem de 15, 16, doutor? Tem paciente de 16 anos, de qualquer idade, entendeu? Então, assim, tem cólica forte, cólica incapacitante, que não dá para ir trabalhar, cólica que muito intensa, tem problema. Aí vamos lá para não comprar briga. Nem todo problema, quando a gente fala problema, não quer dizer que seja assim, tem endometriose. Endometriose, mas algo precisa, olhar, observar com cuidado. Os estudos mais criteriosos falam que em torno de 50% a 60% dessas pacientes têm endometriose. Nossa, é um número alto, mais da metade. Mais da metade. Então eu falo para ser bonzinho, você tem 50% de chance de ter endometriose. Então, cólica intensa ou moderada, período menstrual, e coincidentemente, é o que a gente fala, aquela dor cíclica, né? Deu a época do ciclo, dor. Vem aquela aí dor. passa. E normalmente começa assim, era um dia, aí vai passando o tempo, vira 2 dias. Aí o ciclo inteiro. Dias, aí vai, e tem mulher que aí vira o ciclo inteiro. Mas quando você vai puxar a história dela lá atrás, começou com uma dor no período inicial. Sim. Então, cólica, dor na relação sexual. Esses são os sintomas que mais chamam a atenção, não que sejam só eles, mas é o que mais leva a paciente para o consultório. E, doutor, é uma dor na relação sexual que se assemelha à cólica? Algumas falam dor tipo pontada, outros falam dor tipo cólica, porque na realidade assim, tem o canal vaginal e como eu disse, tem aqueles músculos que são ligamentos. Sim. Eles estão encostados no canal vaginal, então aquilo está inflamado. Inflamado. Quando tem a penetração, é como se o pênis batesse num lugar que está machucado. Então ela sente dor. Nossa, né? Sente muita dor. Normalmente algumas muita dor. Muita dor. Você, né, na sua experiência, geralmente a mulher primeiro passa por um momento de dor para procurar um médico especialista em endometriose, ou já está, a informação já está aí, assim, nós já temos, né, essa informação colocada, as mulheres já vão para poder saber, se informar, de entender sobre o ponto de vista do diagnóstico precoce? Na realidade é assim, não tem tantos trabalhos recentes em relação a isso, mas os últimos trabalhos, ou os maiores trabalhos que estudavam isso, falavam que demora em média 8 anos para uma mulher ter o diagnóstico de endometriose. Entendeu? Nós temos aquela cultura que é ruim, que é assim, cólica é normal. Quando você ganha neném, passa. A sua mãe teve cólica também, você vai ter. Coloca pano quente na barriga, né? E aí fica aquilo ali. Então a história da cólica é normal, é um problema. Cólica não é normal, gente. O outro grande problema é a dificuldade de diagnóstico de endometriose. Então, isso que eu ia te perguntar. Em exame de rotina não se diagnostica? Dificilmente. É uma investigação. Você vai fazer o diagnóstico num exame de rotina quando já está em algum estágio avançado. Quando você já tem um cisto de ovário de endometriose, endometriose no ovário já está grande. Dificuldade de engravidar. Já dificuldade de engravidar, você tem alguma coisa. Então, até por isso, mesmo a paciente que às vezes procura algum tipo de assistência, ela faz os exames, aqueles exames que não são direcionados para endometriose, não mostram nada, tá? E aí ela fala, não, é assim mesmo, você se enquadrou nos outros 50% que não é por endometriose, e ela aceita aquilo, né?
É claro que agora com rede social, com a internet, com as pessoas procurando mais informação, eu tenho aumentado muito no consultório a procura espontânea. De investigar. De investigar. Tem vindo muitas pacientes de procura espontânea. E pode acontecer, doutor, de uma paciente não ter cólica Pode. e ter endometriose. Pode. Ela é uma doença que é assim... É por exame que se descobre? Na realidade, assim, ela é uma doença em que a gente tem mais incertezas do que certeza. Isso é uma outra dificuldade, tá? É comum uma mulher não ter cólica, não ter dor na relação e ter endometriose? Não é comum, tá? É uma coisa muito pouco provável, mas pode acontecer. Porque quando a gente fala de dor, a gente tem que levar em consideração o fator individual. A dor que você sente em um beliscão não se assemelha à dor que eu sinto. Por isso que não existe nenhum material, nenhum aparelho que mede dor. Entendeu? Então, levando para um paralelo, é igual a história da dor do parto. Né? Para algumas mulheres é insuportável, outras chegam ganhando neném no hospital e falam assim, mas eu só tava com uma dorzinha. Entendeu? Então a dor... Cólica de rim. Eu chego dirigindo, já fiz 3 cirurgias. E tem gente que desmaia. Cheguei dirigindo lá, como que você tá andando? Você veio dirigindo? Sim. Como assim? Vamos internar, vamos agora. Então dor é algo é muito subjetivo, até essa questão de intensidade da dor, né? Mas o padrão de normalidade do quadro de endometriose é uma paciente que tem um histórico de dor. O que a gente, às vezes, tem um problema é o seguinte. As mulheres começam a tomar anticoncepcional, na grande maioria das vezes, jovem, tá? Sem diagnóstico, tá? O anticoncepcional, ou alguns tipos de anticoncepcionais, não deixa de ser uma forma de tratamento paliativo de endometriose, tá? Então, o que pode acontecer é mascarar o problema. Você entendeu? Você retarda o desenvolvimento da doença, mas sem diagnóstico. Então, aquilo vai abrandando ali, mas não cura. Mas não cura, mas não é o tratamento adequado, você não está tomando os cuidados adequados. É mais ou menos a historinha de você ter dor no dente e não saber se é canal, se tá nada, você vai lá e toma um anti-inflamatório. Você entendeu? Então, é como se estivesse mascarando. Então, se você cata em muitas publicações, as coisas desse período de conscientização, fala lá, se você toma anticoncepcional por 10 anos ou mais, né, e isso é até um motivo, meio que discussão minha com algumas pessoas, que eu falo que o jeito que colocam tá errado, porque aparenta que usar anticoncepcional tá errado. Tá? Na realidade não é isso. É o não risco, necessariamente. De mascarar o diagnóstico do endometriose. Porque você pode procurar um médico lá numa cólica leve, ou até por outro problema ginecológico, ou até por querer iniciar uma anticoncepção mesmo, começar a tomar o anticoncepcional, não sentir nada e não investigar nunca mais. E muitas mulheres, você sabe, às vezes com 2, 3 anos sem fazer nenhum exame de rotina. E ali, com essa pandemia tem gente que desapareceu do consultório. E aí fica mascarado, entendeu? Então, existe pacientes que não tá tendo sintomas porque já está usando alguma coisa que mascara. Que mascara. E doutor, um exame de ultrassom, por exemplo, é possível identificar algum indício ali de endometriose? Então, é assim, ó. O ultrassom, ele é um bom exame para endometriose, desde que ele seja um ultrassom realizado com o objetivo de mapear, de procurar endometriose. Então, isso é uma invenção brasileira, vamos brincar, porque, na realidade, o exame de ouro, que é o gold standard, que a gente chama para endometriose, em trabalhos internacionais, em tudo, é ressonância magnética. Tá? Só que, dentre os países que estudam e têm um grande conhecimento de endometriose, nós estamos no mesmo, os brasileiros. Né? Nós estamos entre os países que mais estudam. Os franceses, a gente... Está no mesmo grupo. Os italianos estão no mesmo grupo, né? E a ressonância, então, é considerado o padrão ouro. Mas começou em São Paulo e hoje tem profissionais em todos os lugares. Temos, inclusive, aqui em Cuiabá também. Pessoas que se especializaram
em um tipo de ultrassom que a gente chama mapeamento abdominal para endometriose. Um olhar mais apurado, específico Isso, para a paciente faz um preparo para fazer o exame. É um exame, não é um ultrassom convencional que você faz lá em 10, 15 minutos, é um ultrassom que às vezes demora quase 1 hora sendo feito, entendeu? Ele, a princípio, é muito melhor assim, do que a ressonância para lesões intestinais, tá? Então é um exame que a gente meio que guarda ele um pouquinho para casos mais específicos. Mas esse ultrassom detecta endometriose. Um ultrassom transvaginal comum, esse de rotina, pode detectar endometriose, mas normalmente não é uma endometriose em fase inicial. É a mais adiantada. Sim, você entendeu? Quando uma lesão está maior, quando tem algo mais gritante. Para cada órgão, para cada tipo de tecido, para cada intenção que você tem um exame que é bom. Entendeu? É isso que às vezes para o leigo fica difícil de entender. Tipo assim, ó, no abdômen, um exemplo prático, eu quero ver intestino, é melhor tomografia, dependendo da doença, do que uma ressonância. Então, o ultrassom convencional, ele detecta muito bem mioma, os cistos de ovário, algumas doenças do próprio Ferida, útero, né? alguma coisa, ele vai assim, detectar. Mas a endometriose, porque é uma coisa assim que eu até mostro para as pacientes, às vezes, no consultório, algumas imagens. Como eu disse, as pessoas imaginam que sejam grandes caroços, grandes lesões. E, na muito realidade, discreto. às vezes, É um minúsculo, pontinho. Nossa, e faz um estrago. é um pontinho de caneta. Um pontinho que faz o estrago, né, doutor? Estrago. E aí você disse, é muito relacionado ao período fértil da mulher e Sim. menstruada. Então, se ela tem endometriose, mas ela não se importou, e aí depois ela entrou na menopausa, passou desse período da fertilidade, o que acontece com essa endometriose? Teoricamente, porque, como eu disse, ela é uma doença de mais incerteza do que certeza. Tá? Como a gente tem o raciocínio, que é o hormônio que alimenta a proliferação da endometriose, quando você entra na menopausa, você tem uma falência do ovário. Aí não tem mais hormônio. Então, teoricamente, a doença vai estagnar. Vai estagnar. Ela Mas e se eu tenho reposição hormonal? Esse é um dos nossos calcanhares de Aquiles. Tem como a gente melhorar os sintomas das mulheres, tem como a gente fazer, mas é uma reposição de coração apertado. Entendeu? Uma reposição que de pode coração. Impactar na endometriose. A gente faz. A gente é um companheiro da mulher a vida toda. A gente faz, a gente acompanha, a gente tenta criar alternativas, um monte de coisa. A gente mas cura, doutor? A gente cura a endometriose? Não. Tem tratamento, mas não tem cura. Eu vou te dizer o porquê da resposta não. Eu não consigo te responder por que a mulher tem endometriose. Tá? Como eu disse, tem várias teorias, mas nenhuma explica por que você tem endometriose. Seja 100%, a mulher tem endometriose porque acontece isso. Não. A gente sabe que endometriose é o aparecimento de tecido endometrial fora do útero. Por que isso acontece? Por que acontece naquela e nesta não? Não. 8 teorias tentando explicar. A mais comum que as pessoas ouvem, que mais popularizou, é aquela historinha. Você menstrua, a menstruação volta, cai para dentro da sua barriga. Na realidade, se a gente for ser meio chato, essa é a que menos explica a história. Ela tem vários anos, ela foi a primeira, então ela tem vários anos e nunca conseguiram provar que ela é verdadeira. Cheia de lacuna, né? Até porque de 10 mulheres, 7 faz menstruação retrógrada, que a gente fala. Volta a menstruação. Entendeu? E só uma tem endometriose. Então não serve. Não faz sentido. Não faz sentido. E quando a gente começa a ter diagnóstico de endometriose nos olhos, que foi isso? O sangue correu aqui, foi pra lá no olho? Endometriose nos olhos, né? Parece algo tão surreal. Entendeu? Então, assim, endometriose no umbigo, né? Na cicatriz do umbigo, como que você vai explicar isso? Então, se eu não consigo dizer por que você teve, mesmo que eu te opere, que eu tire todas as lesões que estão lá perceptíveis, eu não consigo te dizer que você não tem nenhuma formando. Você entendeu? Sim. Então, uma paciente de endometriose, ela sempre será uma paciente de endometriose. E tem vários graus? Essa questão de graus é assim, tudo que a gente cria tabela é para tentar
é que todo mundo raciocine do mesmo Aham, jeito. uniformizar os protocolos, né? Isso. O que acontece? Todas as tabelas e todos os níveis que a gente criou, nenhum conseguiu explicar todas as situações. Então, hoje, a gente não adota muito essa história de grau. Você entendeu? Porque eu tenho um paciente que tem uma lesão mínima e não engravida, e tem dor, e não responde a tratamento, e é um Deus nos acuda, tá? E eu tenho pacientes que têm lesões, vamos dizer assim, enormes, que tem 3 filhos, que tem pouquíssima dor, qualquer remédio resolve, eu brinco, até água com açúcar resolve o problema dela, entendeu? Então, quando você cria um grau e fala para uma paciente, ó, você tem uma Nossa, é endometriose... uma doença, né? Você tem uma endometriose grau 4. Aí ela já vai se martirizar, ela já Sim. vai achar que tá... É padronizado, né? O Não é mundo exatamente dela tá acabando. o 4 dela é igual ao do 4 da outra. Às vezes, a endometriose dela, que grau 4, tem menos problema na vida dela menos agressiva do que aquela grau 1. Entendeu? Então, essa história de classificação, ela tá em desuso. Em algumas situações, a gente, até para entendimento das pessoas, que é algo confuso, a gente meio que coloca uma classificação. Mas no meio científico, no meio assim, a gente já evita bastante essa história de endometriose grau 4, endometriose. O que a gente tem usado hoje um pouco diferencial é a história da endometriose profunda. Tá? E aí também uma outra coisa que eu faço para as pacientes, que as pacientes chegam às vezes chorando no consultório, que vem no laudo da endometriose profunda. O profundo não quer dizer que você está toda tomada de endometriose. Tá? O profundo do nome tem realmente a ver com profundidade. Tá? A lesão, ela pode ter meio centímetro, mensuração que você quiser, mas se ela tiver mais que 5 milímetros de profundidade, ela é profunda. Tá? A gente ainda não tem muita certeza. Tudo muito relativo, né? A gente não tem muita certeza ainda para que serve essa história do profundo. Mas o que a gente acredita, que os trabalhos mostram, assim, quanto mais profunda a lesão, mais sintomática, mais difícil de tratar. A cirurgia tem que ser feita por alguém que esteja muito habituado a fazer aquilo. Então, entendeu? o tratamento passa pela cirurgia, na maioria das vezes. É outra... Gente, endometriose é um coisa de louco. complexo, de louco. Coisa de louco. Por isso as mulheres ficam tão angustiadas, atordoadas com o diagnóstico de endometriose. E, infelizmente, até no meio médico existe muita confusão sobre. Na realidade, assim, ó, nem todo mundo que tem endometriose tem que operar, tá? Essa história, endometriose é igual a cirurgia, é um conceito antigo. É um conceito lá do começo, no Brasil principalmente foi baseado porque usava aquela medicação que fazia na barriga, o Zoladex, colocava na menopausa. Aquela medicação é altíssimo custo. E era fornecida pelo governo. Mas só fornecia se você tivesse biópsia. Sim. Então, como ele era o tratamento considerado melhor, que teoricamente ia curar, mas só precisava de biópsia, então todo mundo tinha suspeita de endometriose, centro cirúrgico, videolaparoscopia, tirava um pedacinho, mandava para o laboratório. Os outros eram cauterizados e não retirados. Só que o tempo foi nos mostrando que de 10 mulheres dessas que a gente leva para o centro cirúrgico, só 2 realmente tiveram benefício com aquele ato. Tá? Então, a linha que a gente segue, que nosso grupo aqui em Cuiabá e eu sigo, que é da Sociedade Europeia, é o seguinte: se não tem uma lesão grave, um cisto enorme de ovário, uma lesão de intestino grande, porque também não basta ter lesão no intestino para operar intestino, não basta ter a doença para operar, isso tem que ficar bem claro, tá? Então, você vai analisar aquele caso e vai ver se ela se enquadra naquelas duas, tem chance de se enquadrar naquelas 2 pacientes que realmente têm benefício com a cirurgia. Então, normalmente, a não ser que ela chegue no consultório, num estágio muito avançado de doença, a gente tenta conduzir de outra forma sem ser cirurgia. E aí ela vai peneirando, porque é aquela que vai melhorando. Então tem medicação para endometriose? Para estabilizar a doença. Tem. Então, por exemplo, uma mulher que sente dor na relação, ela consegue fazer um tratamento para endometriose e não sentir mais dor.
a ou relação sentir sexual. a mínima quantidade de dor na mínima quantidade de vezes. Por que é isso tudo? Ela sente dor em toda a relação, doutor? Não necessariamente, mas quando ela está avançada, sim. Tá? O que acontece? Aí nós vamos cair numa história seguinte. O corpo é um todo. Você não tem um órgão separado do resto do corpo. Então, sintomas, talvez sintomas ginecológicos estejam relacionados a outras situações. Então, no tratamento de endometriose, é de bom tom você mudar, fazer hábitos de saúde, exercício, cuidado com a alimentação. A gente não está falando que é uma doença inflamatória? Alimentos que inflamam pode. Dieta antioxidante. Então, a paciente, na maioria das vezes, sai do meu consultório com, vamos falar de dor na relação, encaminhamento para o fisioterapeuta para fazer fisioterapia pélvica para reforçar a musculatura e liberar os anti-inflamatórios naturais do exercício físico para a pelve. Eu passo uma orientação dietética para ela, mas encaminho ela para o nutricionista. Caso seja necessário um acupunturista para fazer acupuntura. Multidisciplinar. Aí que está o segredo. Então, assim, então não é só a cirurgia que resolve, e às vezes não é um único remédio que resolve. Um grande outro problema da endometriose é que nós, de forma geral, queremos algo que seja prático, fácil e imediato. Então elas, às vezes, até procuram a gente achando assim, o doutor vai me dar um remédio que vai resolver eu vou tomar tudo. daqui 15 dias. Aí chega lá e fala, corta isso da sua alimentação, coloca isso, vai para academia, vai para o fisioterapeuta. Elas ficam até assustadas e às vezes até com um aspecto de decepcionada, entendeu? Mas na realidade o corpo é um todo. Então, é um erro quando você se imagina que tratar endometriose se resume a arrancar um pedaço de um órgão afetado e tomar um único remédio. Mudar um estilo de vida. Tá? É um exemplo que eu dou muito para as minhas pacientes. Assim, sabe quem menos sente dor de endometriose? As veganas. Uau, as veganas? Sim, então, doutor, para a gente finalizar, qual é o alerta que você deixa aqui sobre endometriose? Olha, o principal é o seguinte. Sentiu dor cíclica, cólica, dor na relação, alterações intestinais ou urinárias no período menstrual, procure um médico, questione sobre a possibilidade de ter endometriose, tá? Cólica não é normal, tá? Cólica não é normal. Não aceite muito essa explicação. Cólica é normal. Não quer dizer que tem endometriose, não quer dizer que seja algo grave, mas não é normal, tá? E de imediato, se você tem cólica, independente de qual é a causa, se é por endometriose, se é pelas outras doenças, normalmente essas cólicas são por fatores inflamatórios. Então, faça exercício, cuide da alimentação, né? Vida saudável. Esse é o principal alerta, tá? A alimentação, eu brinco assim, que o ditado, você é o que você come, em relação à cólica menstrual. Exatamente isso. Exatamente isso. Qual que é proibido para quem tem cólica? Assim, que agrava, que pode... Eu vou arrumar uma briga aqui, né? Mas carne vermelha em excesso, tá? Açúcar. A gente quer um espetinho, um doce, um brigadeiro. Açúcar. Por incrível que pareça, né? A mulher quando tem cólica, ela quer um brigadeiro, chocolate. É porque na parte de serotonina, as coisas, o chocolate é interessante, mas é açúcar. Açúcar é inflamatório, tá? Talvez, em questão de alimentação, a gente fale que hoje, talvez o açúcar seja... o principal vilão. O principal vilão em relação à alimentação. E aí serve para tudo. Dr. Laerte Basso Júnior, meu entrevistado de hoje.